Me chamo Rodrigo, tenho 35 anos e trabalho como técnico de inspeção em estruturas ferroviárias desativadas. Não é o tipo de emprego com glamour, mas paga bem, especialmente pelos locais esquecidos, onde ninguém mais quer pôr os pés. E foi assim que um dia me escalaram para vistoriar o Túnel 9. Sempre ouvi histórias sobre esse túnel, contadas com um meio sorriso pelos veteranos. Segundo eles, lá dentro tem sinal próprio. Nunca entendi o que queriam dizer com isso. E sinceramente, achei que fosse mais uma daquelas brincadeiras de equipe para assustar novatos. Mas bastou eu me aproximar da entrada do túnel para sentir que havia algo errado. O caminho até lá era fechado por árvores e mato denso. Chegar na entrada exigia uma pequena trilha e muita paciência. Quando finalmente avistei os trilhos, eles estavam quase cobertos por folhas secas e raízes grossas. O túnel em si era uma boca negra, imóvel e silenciosa, com uma placa enferrujada onde mal se podia ler, interditado, risco de colapso. Now, entrei. Entrei, como sempre, era parte do meu trabalho. Levei minha lanterna, rádio e equipamento de medição. Conforme mandava, o mundo ao meu redor sumia. A escuridão era tão densa que parecia absorver a luz da lanterna. Quando cheguei mais ao fundo, percebi uma luz vermelha piscando no teto. Um pequeno LED intermitente. Achei estranho. Aquela estrutura não recebia energia. Havia mais de uma década. Fiquei parado observando. A luz piscava em um padrão. 3 longos, 2 curtos. E depois repetia. O padrão parecia proposital. Subi em uma caixa de ferramentas para tentar alcançar e entender o que estava alimentando aquilo. No instante em que toquei no fio, o LED se apagou completamente. Foi como se tivesse reagido à minha presença. Nesse exato momento, ouvi Milno, sussurrado de forma baixa e arrastada. Parei. O som vinha do fundo do túnel. Meu rádio estava desligado. O lugar era fechado. Impossível alguém ter entrado sem que eu visse. A lanterna tremia na minha mão, mas apontei para o fundo e vi apenas escuridão. Nenhum movimento, nenhuma explicação. Apenas aquele nome, dito de novo, agora mais próximo. Rodrigo. Virei-me e comecei a andar de volta, mas havia algo errado. O caminho parecia diferente. Os trilhos antes enferrujados estavam limpos, pareciam recém-usados. E quando olhei para a entrada, ela havia desaparecido. No lugar da saída, havia apenas uma parede de pedra sólida. Virei de volta, e no meio do túnel, a luz vermelha estava de volta. Agora, ela piscava dentro da minha própria lanterna. O chão começou a vibrar. No início, fraco, mas logo se intensificou, como se algo muito pesado se aproximasse. Ouvi o som, o metal chiando nos trilhos. E então vi uma luz ao fundo, faróis. Um trem vinha em minha direção. Não fazia sentido, pois aquela linha estava desativada havia décadas. Mas ali estava ele, rápido, real, tremendo, tudo. Corri, mas ao me virar, o trem havia desaparecido. Nenhum som, nenhuma luz, nada. Era como se nunca tivesse existido. O LED continuava piscando. Agora, com um novo padrão. 3 curtos, 3 longos, 3 curtos. Eu sabia o que era. Código Morse. Um pedido de socorro. SOS. Na semana seguinte, de volta à sede da empresa, relatei o que vi. Ninguém acreditou, exceto um homem mais velho, Wagner, que há anos não pisava em campo. Me puxou de lado e perguntou, com um olhar sério, se eu tinha visto o trem. Quando confirmei, ele suspirou fundo e começou a contar. Em 1994, um grupo de engenheiros havia entrado naquele túnel para uma inspeção. Nunca mais saíram. Foram considerados soterrados após um pequeno deslizamento, mas os corpos nunca foram encontrados. Apenas capacetes,
e um rádio quebrado foram recuperados. Mas o rádio, mesmo desligado, continuava emitindo um fraco sinal. Nunca houve trem naquela linha. Ela foi projetada, mas jamais usada. Mesmo assim, os relatos de sons metálicos, como um trem em alta velocidade, nunca cessaram. Wagner me disse que alguns acreditam que o túnel conecta dois mundos. Um deles é o nosso. O outro é um lugar onde o trem passa sem parar, levando aqueles que ouvem seu chamado. Voltei ao túnel com um colega, Lucas. Levei drones, câmeras, tudo para registrar o que ocorria ali. Entramos às 10 da noite. A entrada logo se fechou atrás de nós, como antes. As câmeras gravaram apenas alguns minutos antes de perderem o sinal. O que vimos naquela noite, nunca esquecerei. Uma figura com um capacete, olhos brilhando em vermelho, nos observava de longe. O trem volta. O som era ensurdecedor, mas no vídeo recuperado não havia som algum. Apenas a imagem parada e um ruído de fundo que aumentava cada vez que alguém dizia sinal. Ficamos desaparecidos por 5 dias, embora, para nós, tenham sido poucas horas. A empresa alegou falha de comunicação, mas o mais estranho é que desde então o LED nunca mais piscou. Ele permanece aceso, constante. Talvez porque o trem tenha finalmente levado quem precisava.